Vem cá, quais são os passos iniciais diante de uma parada cardiorrespiratória? Esse é o tema desse vídeo. Fica comigo aqui nos próximos minutos. Nós vamos falar sobre essas medidas iniciais. Eu sou Daniel Lima, médico educador na área de emergência e trauma, mas principalmente um colega ali, médico plantonista do dia a dia da emergência. Vamos então enfatizar os primeiros passos em uma parada cardíaca. Turma, eu já quero aqui destacar inicialmente que a parada cardíaca, e com destaque, a parada cardíaca súbita é de fato um evento catastrófico. E aqui nós consideramos que é a maior emergência médica. Portanto, exige um atendimento completamente qualificado, de alto nível. As equipes que estão atendendo uma parada cardíaca, elas precisam ter treinamento continuado. E nós podemos observar que a parada cardíaca, ela tem uma relação principalmente com doença cardíaca estrutural, que não foi diagnosticada previamente, para aqueles casos de parada cardíaca súbita, que pode acontecer inclusive em pacientes jovens, não só em pacientes idosos. Agora, óbvio que nós temos diversos fatores de risco associado a uma condição que pode levar a uma parada cardíaca súbita. E dentre as condições de uma doença cardíaca estrutural, destaca a doença coronariana, síndrome coronariana, no caso aqui uma síndrome coronariana aguda. E aí nós temos que melhorar a sobrevida para esse paciente, começando com medidas iniciais assertivas, aplicando os elos da reanimação cardiopulmonar, que começa lá de um suporte básico, passando por um suporte avançado de vida, chegando ali também os cuidados pós-ressuscitação, de recuperação, para que aquele paciente possa então ter o retorno ali para a sua vida cotidiana. E aqui eu fiz até uma pesquisa no Google, preparando aqui esse vídeo, essa aula, pesquisei lá, tá? Parada cardíaca e veja o que apareceu. Notícias de um dia atrás, recentes, jogador de basquete sofre parada cardíaca e morre na quadra do time ali do Paysandu, lá no Pará. Bancário morto após caminhada, era participativo em atividades esportivas, 3 dias atrás. E isso só o que é, então, aqui relatado. Tantos e outros casos. Inclusive, para você ter uma ideia, a principal causa de morte da população brasileira, e que não é diferente na população de outros países, vai ser as doenças cardiovasculares, com destaque para a síndrome coronariana aguda, um infarto e também para as doenças cerebrovasculares. Então, o objetivo desse vídeo, nós vamos descobrir os passos necessários, os passos iniciais diante a maior emergência médica, que é então a parada cardiorrespiratória. Turma, olha só, primeiro passo fundamental é reconhecer a PCR. Aqui o tempo é vida. Então, quanto mais rapidamente você conseguir reconhecer, mais rapidamente você vai conseguir tratar. E falar em tratar, nós temos que fazer as manobras, o atendimento de alta qualidade. Uma reanimação cardiopulmonar, ela não pode ser diferente do que uma reanimação de alta qualidade. Então, o primeiro passo no reconhecimento, quando você identifica uma pessoa que está inconsciente, você vai ter que verificar o quê? Responsividade. Então, checar a responsividade. Daniel, como que eu verifico essa responsividade? Como você pode ver aqui pela imagem, a responsividade ela é feita por estímulo verbal e tátil, pegando no ombro ali daquela pessoa. Senhor, senhora, tá tudo bem? Estimulando, fazendo uma verificação de responsividade. Esse é o primeiro passo inicial que nós vamos ter que aplicar. E sem esquecer a segurança do local. Óbvio, se você estiver em um cenário extra-hospitalar, e lembrando que boa parte das paradas cardíacas súbitas, elas acontecem nesse cenário extra-hospitalar, que pode acontecer em uma praça, pode acontecer em um shopping, em uma rodoviária, em locais de grande movimentação.
na residência das pessoas. E dentro dessa abordagem no cenário pré-hospitalar, é sempre importante destacar a questão da segurança do local, a segurança da cena. Então, esse primeiro passo é o reconhecimento. E quando você tem esse reconhecimento que o doente possivelmente ele está em PCR, e isso verificando a responsabilidade e entendendo que o doente ele não respondeu, ele está inconsciente, nós temos que pedir ajuda. E pedir ajuda aqui, nós podemos ter alguns cenários diferentes. Você pode, inclusive, ter um cenário que você está atendendo em via pública, ou você pode estar atendendo dentro de um hospital, por exemplo, em uma enfermaria, ou, por exemplo, ali na sala de emergência. O fato que para cada cenário, essa ajuda ela pode ter uma adaptação de como que você vai pedir essa ajuda. Por exemplo, se você estiver em um cenário público, não é tua atuação profissional, você não está atuando ali, é um cenário público. Por exemplo, você está em um show, ou está no aeroporto, numa rodoviária, enfim, em um cenário público. Você vai pedir ajuda para as pessoas para ligar para o SAMU 192, ou até mesmo, depender da situação, você mesmo pegar o celular e ligar para o SAMU 192. Você pode, inclusive, estar dentro de uma academia e pode ser que aquela academia ou aquele ambiente ele possa ter um desfibrilador. Então você, sabendo disso, você vai acionar alguém ali ao redor, um funcionário, um instrutor, ou enfim, algum profissional que atua naquele local, que trabalha naquele local para trazer o desfibrilador e, ao mesmo tempo, também acionar o serviço de emergência, com destaque aqui para o SAMU 92. Pode ter um cenário que você reconheceu uma parada em um paciente que está no hospital. Ele está, por exemplo, numa enfermaria. E aqui, pedir ajuda vai ser você solicitar o carrinho de parada. O carrinho de parada que vai estar naquele posto de enfermagem, lá no posto de enfermagem, para cada enfermaria ali, você vai ter que ter aquele carrinho de parada, então pedir o carrinho de parada e ajuda também de outro profissional para você então conduzir aquele passo inicial da reanimação cardiopulmonar. Por que isso, Daniel? Porque muitas das vezes a parada cardíaca súbita ela é acompanhada de um ritmo chocável, com destaque à fibrilação ventricular. Então, quanto mais rápido chegar um desfibrilador elétrico automático ou um cardioversor, a depender do cenário, melhores serão as chances de você conseguir reverter essa parada cardíaca. Então, o segundo passo, peça ajuda. O terceiro passo que eu destaco aqui, o 92, o terceiro passo que eu destaco aqui é verificar pulso e respiração. Ao mesmo tempo, fazendo a verificação do pulso central, pulso carotídeo. Checar o pulso carotídeo ao mesmo tempo que você verifica se o doente está respirando. E aqui o que eu destaco é você verificar essa respiração vendo que o doente está respirando, ouvindo algum som respiratório e sentindo que o paciente está respirando. Agora tem um detalhe aqui. Quanto tempo que você vai verificar a presença de pulso carotídeo e de respiração? Turma, não mais do que 10 segundos e não menos do que 5 segundos. O fato é que, se ao final de 10 segundos você tem dúvida se o paciente tem pulso, olha, considere que ele não tem pulso para você seguir para o próximo passo. E tem um detalhe bem importante aqui, presta muito bem atenção no que eu vou te dizer. Esse paciente, neste momento de avaliação da respiração, ele pode estar em uma respiração agônica, gasping. Turma, não considere esse gasping neste cenário clínico como uma respiração adequada. A presença de gasping junto com a ausência de pulso é considerado um doente que tem parada cardiorrespiratória. Lembrando que o gasp é aquela respiração, digamos, de um peixe fora d'água, onde o doente ele está ali praticamente como se suspirando, abrindo a boca, fazendo algum movimento respiratório de maneira lentificada e ele já está inconsciente e provavelmente está sem pulso carotídeo palpável. Então, muita atenção para você não atrasar o reconhecimento de uma PCR, porque você considerar que o gasping faz com que o doente esteja respirando, não rotular dessa maneira. E antes de a gente passar para o próximo passo, você que é colega médico, que já dá plantão na emergência há um certo tempo,
ou que começou agora os seus plantões na emergência, médico recém-formado, eu tenho um convite para você ser um assinante do Elite Emergência. É uma plataforma educacional para o médico que atua na emergência, construído por médicos que vivem isso no dia a dia da emergência, levando conteúdo prático e atualizado, as principais evidências, com tudo para aplicar na sua prática. É você alcançando plantões mais conscientes, atualizados e seguros. O link está aqui debaixo desse vídeo, vai lá, confere e você pode acessar do teu plantão conteúdo rápido, prático e quem sabe o teu próximo paciente que você vai atender, você acabou de ver ali na plataforma. Por isso que a gente diz que é do nosso plantão para o seu plantão. Turma, então vamos seguindo aqui para o próximo passo. O próximo passo, turma, nós vamos então iniciar as compressões. Já que o doente ele está com ausência de pulso central, ele não está respirando ou ele está em gasping, eu tenho que iniciar as compressões torácicas, a reanimação cardiopulmonar. E essas compressões torácicas, elas têm que ser fortes o suficiente para deprimir o tórax do paciente pelo menos 5 centímetros. E aqui eu estou falando uma abordagem para pacientes adultos. E eles têm que ser também rápidos, numa frequência de 100 a 120 por minuto. Se você tiver disponibilidade de dispositivo de feedback que vai estar, então, direcionando que você está fazendo compressões na profundidade e também na frequência adequada, isso vai ser preferível e ideal para que você possa oferecer a RCP de alta qualidade. Agora um detalhe, permita o retorno do tórax até a próxima compressão, porque só assim, permitindo o retorno do tórax, você vai permitir o enchimento ventricular e assim gerar uma perfusão para o próprio coração e também para o cérebro. Então, esse é o próximo passo, é essencial para você iniciar neste momento as compressões torácicas. Turma, e dessa forma, fazendo esses primeiros passos iniciais, você vai estar construindo um atendimento de alta qualidade. E lembra que o pior momento da vida de alguém na emergência tem sempre que encontrar o nosso melhor. Se você gostou desse vídeo, clica no joinha. Se não se inscreveu no canal ainda, olha, se inscreve no canal, você vai receber uma notificação para cada conteúdo novo que chegar aqui. Você certamente vai se beneficiar de um próximo vídeo aqui do nosso canal. Coloca no comentário alguma sugestão, alguma dúvida, eu vou ter um prazer de te responder. E o convite de sempre, já sabe, é o Bora Salvar. Tchau, tchau e até o próximo vídeo.